Aí vem o outro, do centro, centrão, Ciro Nogueira. PP pode apoiar o Flávio. Pode, né, Ciro? Pode, não é uma certeza, pode. Tem chances do PP apoiar o Flávio, só depende dele. Esse Ciro, questionado se teria alguma condição em troca do apoio, né? Ele respondeu que o filho 02 do presidente tem de fazer uma campanha voltada para unificar o Brasil. Bom, o Flávio deixou isso bem claro na entrevista, quem assistiu viu. Ele tem que parar de querer falar só para a bolha dele. O que é falar só para a bolha, Ciro? Quero ter um discurso que nos leve a ganhar a eleição. Não pode ser um discurso só para falar para a extrema-direita, né? Então você chama o Flávio de um extremista. E para isso ele precisa falar de segurança, que ele fala o tempo inteiro, diminuição de impostos. O mantra do Flávio vem sendo o tesouraço, preço dos alimentos, idem. Flávio inclusive está falando de soberania alimentar, o que diga respeito ao dia a dia das pessoas, não pautas ideológicas. É basicamente o que o Flávio está falando o tempo inteiro, sem parar. Então ver o Ciro Nogueira repetir uma coisa que todos estão vendo, só mostra que ele é um cara safado, um cara desonesto. Ciro Nogueira realmente é desonesto, sem caráter. Aí, enquanto ele fala isso em público, no ON, para o Poder 360, colocou o microfone na boca dele, ali aspas que ele falou, aí sai os bastidores. O que acontece em off? O pacto de não agressão entre Lula e Ciro Nogueira. A trégua selada do fim do ano passado entre Lula e Ciro, uma espécie de pacto de não agressão, que interessa aos dois, que já foram aliados, já estava subentendida para quem acompanha as postagens do Ciro Nogueira nas redes sociais. Ciro, antes muito cáustico em relação ao Lula, não posta nada sobre o presidente desde meados de novembro. E o Ciro direto dava porrada no Lula, que não dá, que tá ruim, que a direita vai marchar unida. Ele falava para o Ciro Nogueira insistia que a direita é marcha unida, que o grande problema do Brasil era o Lula. E agora ele tá, não pode. Pode ser, não sei. Tô vendo aí. Ele precisa marchar pro centro. Ciro Nogueira. Vocês lembram do Rony? Nosso político do PL, que recebeu uma proposta, né, pra falar umas coisinhas ali do escândalo do Banco Master, e ele não apenas se negou a falar como revelou, e gerou aquela treta dos influenciadores do Master. Pois bem, o mesmo Rony, que botou a boca no trombone, fez ontem um breve tweet que é fácil de entender, porque não tem ninguém na rede social criticando o Rony. Não tem ninguém criticando o Rony. Não tem ninguém falando que o Rony tá, sabe, atrapalhando, tá de gracinha. Não, tá todo mundo batendo pau pra ele. Ele falou o seguinte, ó: aqui no Rio Grande do Sul não estarei na campanha do Flávio no primeiro turno. Eu estou em campanha desde já. E para isso precisamos de união da direita, atrair outros espectros políticos para um projeto de Brasil que está além de indivíduos. Nosso adversário é Lula, é a esquerda. Pronto. Eu não sei para que ele mandou essa indireta, né? Que já estará com o Flávio desde o primeiro turno. Pelo visto, o Rony é uma pessoa inconsequente. Porque por mais que o Rony fale para muitas pessoas, ele não quer se reunir com o Flávio, fazer reunião com o Flávio para ver como que ele vai apoiar, né? Porque ele não pode se comprometer. Meu Deus, que coisa, viu? Parabéns, Rony, por esse tipo de postura. Pra você, Mário Frias, Marcos Polon e tantos outros, né? Que, curiosamente, não estão sendo cobrados nas redes sociais. É incrível. Todos os políticos que verdadeiramente estão apoiando o Flávio Bolsonaro não estão sendo cobrados. É incrível isso. Parece que tem um padrão, né? Parece que tem um padrão. Os ataques nas redes sociais, né, seguem um padrão. Aí, falando desses ataques, Flávio compartilhou, né, a entrevista também e falou o seguinte: tive o prazer de bater um papo com o Arthur e o Kim sobre o futuro do país, conversamos sobre o caminho da prosperidade e o que fazer para salvar o Brasil das mãos do Lula e do PT. Aí um perfil chamado Berg, que eu já saco de verões passados, falou o seguinte, ó: quem anda com esse tipo de gente não merece apoio. Não é apoiar o Flávio, é apoiar o Lula. Como assim? Não pode. Só vou votar se não der entrevista. Não pode falar. Aí eu coloquei 3 prints ali embaixo do back, eu vou dar zoom. Aí eu falei assim, né? Vive pra atacar o Bolsonaro e quer fingir que não vai respeitar o Flávio pela entrevista do Quinto Elemento. É sempre o mesmo padrão. Finge pedir união da direita enquanto quer destruir Bolsonaro. Agora pesquisa lá no perfil dele, pra ver quem que ele idolatra. Vê se o Berg ama de paixão algum deputado federal. Vê lá. Mas essa é a postagem, ó: quem anda com esse tipo de gente não merece apoio. Será que o Berg realmente tem algum interesse em apoiar o Flávio? Eu só peguei postagens nas últimas, 72 horas. O Rafael Lima do Ideias Radicais compartilha, né? Ciro Nogueira encontrou com Lula. Aí ali o Berg, ó: inicialmente esse era o plano, mas o frouxo do Bolsonaro entrou no poder e gente como Ciro Nogueira hoje é chamado de direita. Alguém chama Ciro Nogueira de direita, gente? Algum de vocês chama? Algum de vocês gostam do Ciro Nogueira? Vocês chamam? Algum de vocês gostam do Ciro Nogueira? O frouxo do Bolsonaro.
Esse aí é o cara que agora ele não vai para mais, porque agora o Flávio dá entrevista, né? Pô, pra mim, pô, não pode. É um padrão, sabe? Essas pessoas que ficam na internet falando, tem que unir a direita, unir a direita. Não é que eles querem unir a direita. Esse papo de unir a direita, ele só aparece quando algum político fez uma cagada. Eu nunca vi, sabe? Sei lá, eu nunca vi o Mário Frias falando de unir a direita. Ele pedindo. Sabe? Ele nunca fez, não vi ele fazendo nada pra ser criticado ao ponto de opinião na direita. Felipe Barros também eu não vi, Marcos Paulon também não vi. Agora tem uns engraçadinhos que às vezes aprontam, né? Aí eles, pra baixar a temperatura, vamos unir a direita, para de falar de mim. Outra postagem aqui, né? Ninguém respeita quem não se respeita. Lula disse que jamais trocaria dignidade pela liberdade. Lembrando que recusou acordão por domiciliar com tornozeleira. Essa senhorita aqui, ela odeia o Bolsonaro também, né? É uma maledicência sem igual. Tentou se eleger política, não conseguiu. E aí, desde então, desde 2022, desde o final de 2021 mais ou menos, se aproximou da turma dos Weintraub e virou uma crítica aberta do bolsonarismo. Ele tá ali, ó. O cachaceiro dando aula pro frouxo. É. Dando aula, né? Um cara que realmente foi preso, pelos motivos que foi, tá dando aula pro inocente que tá sendo torturado. E só a última, né? O professor Olavo era psicopata, então? Pode escrever o textão que for. Bolsonaro poupou os seus inimigos para perseguir os aliados. Você conhece, gente, algum aliado de Bolsonaro que foi perseguido por ele? Quem foi? Vocês podiam me explicar? Essas são as pessoas que estão na internet falando. Estão dividindo a direita, mãe de união. Não é mãe de união. Eles estão tentando destruir. Eles estão tentando calar quem critica os ídolos da direita. Você não pode falar dos ídolos da direita. Enquanto isso, eles querem destruir a direita. Só um exemplo aqui de tantos, né? Acho que vale a pena mostrar para as pessoas, porque tem gente que às vezes não presta atenção no que está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos falar duas coisinhas sobre a entrevista. Quero dar destaque a duas coisas. Essa daqui só para introduzir duas notas, e a outra mesmo eu vou dar um play em parte do áudio. A legenda que a Luli colocou, obrigado Luli pela legenda, já está mais do que o suficiente para mim. Em determinado ponto da entrevista, o Flávio disse: para compor o governo, vamos precisar de pessoas técnicas, assim como no governo Bolsonaro. Se falar só isso, não iria me empolgar tanto. Só que aí veio o mas. Tem um a mais. Mas, ao mesmo tempo que entenda a política. Isso pode parecer bobagem, mas ouvir isso da boca do Flávio, junto com outras coisas que eu ando escutando, junto com outros trechos que eu quero mostrar para vocês, me animam bastante. E trazem uma maturidade. O Flávio repetiu por diversas vezes que o governo Bolsonaro acabou sendo uma escola. E você vê muita coisa acontecer. E a gente fala, técnico. Eu até entendo as críticas que são feitas ao Haddad. E eu abraço as críticas, eu jogo pra cima, não tô nem aí. Mas quando você para e pensa, o Haddad, ele recebe aí, né, todas as pechas justas, porque ele está à frente do Ministério da Fazenda. Só que o Haddad, ele é o chefe. Tudo que tá acontecendo só acontece porque ele deixa, óbvio que ele deixa. Ele assina tudo, ele é o ministro. Só que não é ele o formulador. O grande formulador dos programas de impostos do Lula para taxar o povo, na maior parte do tempo, são seus técnicos, são secretários. O Galípolo era um dos secretários do Haddad. O Guilherme Mello agora vai para o Banco Central, é outro secretário do Haddad. O Rafael, é um sobrenome meio francês. Qual é o nome do cara? Putz, esqueci o nome do cara agora. É um cara que tem um sobrenome meio francês. Você vai falar em vídeo. Rafael, acho que é Rafael o primeiro nome dele. Vou começar a letra B. Enfim, ele era o cara das políticas públicas na área de economia voltadas para a agenda verde. Tudo que o Lula fez aí passava por aquele cara. Aí teve outro que ajudava a construir o programa de não industrialização, que em parceria também com o Ministério do Alckmin. Toda essa turminha do mal é debaixo da alçada do Haddad. O Haddad não tá lá, né? E o Lula não colocou o Haddad porque o Haddad, né? Porque não, se Haddad fosse um cara técnico, a coisa seria melhor. Gente, o Galípolo é um cara técnico. O Galípolo é formado. O Galípolo já trabalhou em banco antes de chegar no governo, não é? O Galípolo já foi banqueiro. É um cara técnico. Ele tem lá sua expertise técnica. Agora, a visão de mundo dele e a técnica dele não diz nada porque não existe uma verdade. Você bem, a gente tá lidando aqui com a física, com a matemática. Que não é matemática. 2 mais 2 é 4. Não. É isso. Tem um que vai apresentar um plano, um projeto econômico que tem um viés ideológico. O outro tem um plano, um viés ideológico. Outro viés também tem um viés ideológico. Então, assim, a questão política, ela vai determinar algumas coisas. Pra onde as coisas vão, pra onde as coisas vão deixar de ir. A técnica, comando figurino, seguir burocracia, números, matemáticas, cara, esquerda, direita, centro, pra cima, pra baixo, todo mundo tem. Então, quando o Flávio fala, cara, tem que entender de política, obviamente ele também tá falando que não é só os trâmites burocráticos, como funciona, Congresso, Parlamento, pipipi, popopô, mas tem uma dimensão do projeto que tá por trás, das coisas que está acontecendo. Não é difícil de inferir isso pelo que ele fala ao longo do tempo e pelo que o que foi, obviamente, né, o governo Bolsonaro. E aí, trazendo a questão do Haddad de novo, tá meio perdido na minha explicação, o Lula colocou o Haddad também por quê? Porque ele é político pra valer. Tu viu algum problema, algum pepino da Fazenda
que estourou e o Haddad não veio a público dar a cara, a tapa, ser sei lá, um zagueiro do Lula, esse é o papel dos ministros. Porque ministro vai e vem. Tanto faz. É pra trocar à vontade. Vai ter desgaste? Vai. É crise? É. É vai e vem. A única coisa que não vai trocar ao longo do governo, em 4 anos, é o presidente e o vice, porque foram eleitos pelo povo. O resto, até, sei lá, o Lula aí tá com a Janja, o Lula não pode se separar da Janja se quiser, então nem primeira-dama é garantia. É só o presidente e o vice. Presidente e o vice. Então, ter esse olhar e entender, eu gostei muito de ouvir isso da boca do Flávio. Gostei. Não só a técnica, mas a gente tem que entender também essa componente política, a gente não pode deixar ela de lado. Não pode ficar só na técnica.